O barbeiro milionário fica surpreso ao descobrir que o mendigo negro era seu antigo cliente. Lucas sempre foi o rei das tesouras na metrópole pulsante que chamava de lar. Seu salão, uma ode ao luxo, atraía os mais abastados da cidade. Os móveis de madeira escura, espelhos cravejados de cristais e iluminação suave criavam um ambiente onde a ostentação era a norma. Ele não apenas cortava cabelos, ele moldava vidas, e todos conheciam suas mãos mágicas. No entanto, naquele dia cinzento e chuvoso, enquanto fechava as portas de seu império reluzente, o espetáculo se transformou. Ao sair, escutou o tamborilar da chuva e viu uma figura encurvada sob um abrigo improvisado do lado de fora. Carlos, um homem com pele negra desgastada e olhos profundos que pareciam carregar histórias de desespero. Suas roupas, rasgadas e sujas, nada mais eram que sombras do que um dia ele fora, um ex-empresário promissor, agora reduzido a um mendigo. Algo nos olhos. Lucas sentiu um impulso. Por que não oferecer um corte de cabelo? Uma chance de reverter a sorte, mesmo que por um instante. Carlos, ele chamou, e o homem levantou a cabeça, surpreso. Venha, eu vou te dar um novo visual. Carlos piscou com incredulidade, como se estivesse ouvindo uma miragem. A chuva caía sem parar, mas o convite de Lucas parecia uma luz em meio à tempestade. No interior do salão, enquanto se acomodavam nas cadeiras, algo além da transformação começou a acontecer. Carlos olhou para o espelho e a imagem de um homem marcado pela vida começou a se desfocar. Ele falou de seus sonhos, de como a ambição o levou à ruína. Cada palavra trazia uma dor profunda. Eu tinha tudo. Uma empresa, uma família, até que uma traição me derrubou. Os olhos de Lucas se abriram como pratos. Ele se lembrava em flashes confusos de eventos passados que antes pareciam distantes. Uma traição na família? Agora as peças começaram a se encaixar. Meu irmão, sussurrou Carlos, como se a simples menção do nome fosse um golpe na alma de Lucas. Ele destruiu minha vida por causa de um negócio. A ligação familiar que ambos compartilhavam se tornava um fardo. Ali, em meio ao cheiro de produtos para cabelo e o som suave da água caindo, eles estavam, inesperadamente, entrelaçados por um destino cruel. O silêncio pairou, pesado. Lucas se viu dividido, remexendo suas lembranças, enquanto Carlos continha respiração, esperando a reação do homem que, em um momento de bondade, se tornara a única faísca de esperança em sua vida desmoronada. Entre o passado e o presente, ele se perguntou se ainda havia tempo para reconstruções. Poderiam encontrar um caminho de volta, ou estavam condenados a viver com os fantasmas que os separaram? Com o calor das palavras de Carlos ecoando em sua mente, Lucas sentiu um aperto no peito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você estás? Lucas sentia seu coração acelerar. Uma mistura de confusão e dor pulsava dentro dele. O que Carlos acabara de revelar mudava tudo. Ele não sabia se deveria encarar aquele homem ou fugir do salão, como se pudesse escapar do destino que os unia. Carlos respirou fundo, os olhos cheios de uma esperança tremida.
Eu busquei a verdade por tanto tempo, mas nunca imaginei que estaria aqui, na cadeira de um homem que faz parte disso. Sua voz tremia, cada palavra uma batalha contra as sombras do passado. Lucas mal conseguia processar. Seu irmão, o mesmo irmão que parecia tão distante, agora tinha um nome e um rosto em cada orelha sussurrante da cidade. Então, de repente, a porta do salão se abriu com um estrondo. Uma figura de casaco encharcado e cabelos despenteados entrou. Era uma mulher, com olhos que pareciam errar entre a raiva e a dor. Ponto. Você, Lucas! Sua voz estava carregada de sentimentos, como uma tempestade prestes a desabar. O que você fez com minha vida? O nome dela bateu como um soco no estômago de Lucas. Fernanda, sua ex-noiva. A mulher que ele havia amado e perdido em um jogo cruel de traição. O salão, antes aconchegante e seguro, agora parecia um campo de batalha. Carlos olhou para Lucas, a expressão repleta de perguntas. O que ela está fazendo aqui? Eu não sei, Lucas gaguejou, a mente rodando. Ele nunca imaginou que seu passado misterioso voltaria tão intensamente para assombrá-lo. Fernanda avançava, com as palavras afiadas como facas. Você se fez de vítima. Mas quem traiu quem? Você me destruiu e agora está aqui, com o homem que fez tudo isso acontecer. O choque de revelações fez o ambiente congelar. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Carlos. Todos os sonhos que ele tentara agarrar desmoronavam, sob o peso daquela revelação. A traição não era apenas um conceito distante. Agora era uma ferida aberta, sangrando ali, diante de todos. Carlos, eu não sabia que você... Lucas começou, mas suas palavras mergulharam na confusão. Essas coisas não tem como saber. Como não sabia? Você poderia ter feito algo? Gritou Fernanda, saltando para frente. Mas você preferiu se esconder atrás da sua vida de glamour, deixando outros pagarem pelo seu egoísmo. As sombras no rosto de Carlos se tornaram mais profundas. Ele olhou para Lucas. A dor em seus olhos era palpável. Você me traiu também, não é? Seu irmão destruiu minha vida. E você, mesmo sem saber, me abandonou a um destino cruel. Os murmúrios de alguns clientes que ainda estavam no salão ecoavam como um fantasma. A atmosfera pesava, e cada respiração parecia custar um esforço insuportável. O cabelo de Carlos ainda pendia em mechas nas lâminas da cadeira. Mas mais do que isso, seus sonhos e esperanças estavam se desmoronando diante de seus olhos. Lucas não sabia o que dizer. Um fio de raiva e dor se tornava cada vez mais palpável entre eles. Carlos, eu posso te ajudar. Ajuda! Carlos escutou, um riso amargo escapando de seus lábios. Como você pode me ajudar, se tudo o que você fez foi virar as costas? A verdade estava diante dele como uma ferida exposta. E ali, entre aquele salão de cabelos e a fúria do destino, Lucas se perguntava se a vida que ele acreditara ter construído realmente existia alguma vez. Um colapso parecia iminente, e enquanto a torrente de emoções envolvia a sala, a única certeza era que nada seria como antes. No silêncio tenso que se seguiu, cada um prendeu a respiração. Uma tempestade estava prestes a explodir. Mas ninguém sabia que novas revelações ainda estavam por vir. O silêncio tenso persiste, e a atmosfera pesada no salão se torna quase insuportável. Lucas sente que o tempo parou. Tudo o que ele acreditava saber agora está em frangalhos. Carlos o olha, e a dor em seus olhos é tão profunda que parece perfurar Lucas de dentro para fora. A raiva de Fernanda energiza o espaço, e Lucas tenta encontrar palavras, mas elas fogem, como areia entre os dedos.
Eu paguei um preço alto por suas decisões, grita Fernanda. O rosto, uma máscara de dor e raiva. Isso não é justo, Carlos responde, as mãos tremendo. Eu não pedi por isso. Eu era um homem respeitado. Olha onde isso me levou. A tensão é palpável, e os olhos do salão se voltam para eles. A dor e a traição estão visíveis em cada expressão. Um cliente sussurra para o colega. Isso é uma loucura. Como tudo isso está conectado? Então, de repente, um barulho ensurdecedor. Um estalo forte ecoa pela sala. Todos viram a cabeça, os olhares se fixando na porta do salão que se abre abruptamente. Uma figura alta e imponente entra, como uma sombra que se materializa no meio da clareza nebulosa do salão. É Hugo, o irmão de Lucas. A expressão dele é uma mistura de desprezo e fúria. Parei de me esconder, ele diz, sua voz retumbando como um trovão. E eu não vim para esse espetáculo. Estou aqui para expor a verdade de uma vez por todas. Lucas sente seu coração disparar. As palavras de Hugo são como um golpe na barriga. O que você está fazendo aqui? Pergunta Lucas, tentando ignorar o turbilhão emocional que sente. Você precisa saber, Lucas. Todo mundo precisa saber. Hugo dispara, gesticulando com as mãos. Carlos, você acha que o meu irmão não tinha nada a ver com sua queda? Ele foi quem conspirou junto comigo. Ele não é a vítima que você pensa. As palavras caem sobre eles como uma bomba. Carlos recua, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Isso é absurdo. Absurdo é você pensar que eu não tenho provas. Hugo avança, e um silêncio chocado compra de peso. O plano foi montado entre nós, para roubar sua empresa. Eu só deixei meu irmão achar que tinha controlado tudo. O salão se enche de murmúrios, cada um tentando processar a nova revelação. A expressão de Carlos se transforma em descrença, e em seguida, em uma raiva que queima. Então, você me usou? Você estava no caminho, Carlos. Fui eu quem chamou a traição, grita Hugo. E Lucas, você é culpado por acreditar nas suas mentiras. Como você não viu, irmão? O choque é abissal. Lucas observa o caos à sua volta. As emoções correm soltas. Ele sente como se seu mundo estivesse desmoronando. Eu só queria ajudar, diz Lucas, a voz trêmula, mas a insegurança se infiltra nos seus olhos. Só queria ajudar. Ajuda! Grita Fernanda, a voz elevada pela tempestade de emoções. Se não houvesse traição, se não houvesse ganância, você se atreveria a pensar que estaria aqui ouvindo tudo isso? O rosto de Carlos é uma mistura de dor e traição. Ele olha para Lucas, e algo muda em seu olhar. O reconhecimento de um homem que estava à beira da morte emocional. Eles são todos vítimas de um destino cruel, mas Hugo se transforma no vilão desprezível que todos temiam. Nesse momento de revelação, a luz do salão pisca e a energia da tensão no ar aumenta. Do lado de fora, um trovão ranguido reverbera, parecendo ecoar a desordem emocional dentro do salão. Lucas é confrontado. Ele sente o peso do que está em jogo. Um pedaço de sua vida está se desfazendo diante dele. O que mais ele não sabe? O olhar penetrante de cada um em sua direção, uma tempestade prestes a eclodir. E, para complicar ainda mais, uma noite fatídica ecoa em sua mente, sombra se formando, revelando que talvez a traição não terminasse ali. O que mais ficou oculto nas brumas do passado? A verdade paira no ar, e cada um deles está prestes a ser arrastado em um turbilhão que ninguém pode prever. Enquanto as palavras de Hugo ressoam, todos ficam paralisados. A incerteza é total. A história apenas começa a revelá-los. O silêncio tenso persiste, e a atmosfera pesada no salão se torna quase insuportável. Lucas sente que o tempo parou. Tudo o que ele acreditava saber agora está em frangalhos.
Carlos olha e a dor em seus olhos é tão profunda que parece perfurar Lucas de dentro para fora. A raiva de Fernanda energiza o espaço e Lucas tenta encontrar palavras, mas elas fogem, como areia entre os dedos. Eu paguei um preço alto por suas decisões, grita Fernanda, o rosto uma máscara de dor e raiva. Você não pode simplesmente fugir agora. Você precisa entender o que causou a destruição. Isso não é justo, Carlos responde, as mãos tremendo. Eu não pedi por isso. Eu era um homem respeitado. Olhe onde isso me levou. O salão agora está em um frenesi e Lucas sente a tensão aumentar. As vozes de Fernanda e Carlos se entrelaçam, enquanto a revelação de Hugo ainda ecoa na mente de todos. A cada palavra, novos segredos são expostos, e um nó se forma na garganta de Lucas. Mas, de repente, uma luz começa a piscar no salão, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, um estrondo. A porta se abre violentamente, e uma figura familiar aparece. A mãe de Lucas, Helena. No rosto dela, a expressão não é apenas de medo, mas de desespero absoluto. Não, não vem aqui, ela grita, a voz tremendo. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas quase desmaia. Mãe, o que você faz aqui? Helena avança, com os olhos arregalados. Eu vim porque sabia que a verdade precisava ser dita. Ela pausa, o ar tenso ao seu redor. Carlos, você não pode confiar em ninguém aqui. O salão explode em perplexidade. Todos se voltam para ela. A atmosfera preguiçosamente carregada se transforma em um frenesi. O que você quer dizer com isso? Pergunta Carlos, a voz tremendo entre o medo e a raiva. Porque a traição não foi só entre irmãos, Helena diz, com uma sinceridade que corta o ar. Você, Carlos, você não entende. Eu sou a verdadeira responsável pela queda da sua vida. Ninguém consegue processar as palavras. O choque reverbera pela sala como um trovão, e os olhares se entrecruzam em confusão. O que você está falando, mãe? Lucas murmura, a confusão estampada em seu rosto. Eu estava envolvida em um esquema, uma trama que tirou tudo de Carlos. Fui eu quem usei o seu irmão para destruir a vida dele. Agora ela parece uma sombra, e a desolação em seu olhar é profunda. As palavras caem sobre todos como uma avalanche. Fernanda e Carlos se entreolham, cheios de incredulidade. O que você quer dizer? Como você pôde fazer isso? Carlos questiona, a voz embargada. Helena respira fundo. Eu fui cega pela ambição. Eu queria mais. Mas eu não sabia que estava manipulando vidas, que estava construindo um castelo sobre ruínas alheias. As reações no salão são explosivas. Olhares de choque, murmúrios, como se o ar tivesse se tornado insuportavelmente denso. Fernanda dá um passo para trás, a voz falhando. Como você pôde? As lágrimas agora escorrem pelo rosto dela. Eu achei que poderia controlar tudo, continua Helena, desmoronando. Mas nunca pensei que tudo isso acabaria em um cenário tão devastador. Lucas procura uma maneira de se segurar nas palavras dela. Mãe, quanto mais você guarda, mais isso causa dor. O que mais você não contou? Carlos e Lucas, irmãos de sangue, mas sem saber. E a tensão entre eles explode. Isso não pode ser verdade. Lucas grita impotente, enquanto a realidade que ele conhecia se desfaz completamente diante de seus olhos. E ali, entre sombras e traições, um novo tipo de tormenta se levanta. A linha entre amigo e inimigo, passado e presente, nunca esteve tão confusa. O salão fica em silêncio, todos paralisados em suas emoções. O mundo, até então,
Parece ter mudado drasticamente em um piscar de olhos. Com a verdade escancarando os segredos não ditos, surpresas estão prestes a validar essas vidas interligadas. O que mais estava escondido sob a superfície? O silêncio tenso persiste, e a atmosfera pesada no salão se torna quase insuportável. Lucas sente que o tempo parou. Tudo o que ele acreditava saber agora está em frangalhos. Carlos o olha, e a dor em seus olhos é tão profunda que parece perfurar Lucas, de dentro para fora. A raiva de Fernanda energiza o espaço, e Lucas tenta encontrar palavras, mas elas fogem, como areia entre os dedos. Eu paguei um preço alto por suas decisões, grita Fernanda, o rosto uma máscara de dor e raiva. Você não pode simplesmente fugir agora. Você precisa entender o que causou a destruição. Isso não é justo, Carlos responde, as mãos tremendo. Eu não pedi por isso. Eu era um homem respeitado. Olhe onde isso me levou. O salão agora está em um frenesi. E Lucas sente a tensão aumentar. As vozes de Fernanda e Carlos se entrelaçam, enquanto a revelação de Hugo ainda ecoa na mente de todos. A cada palavra, novos segredos são expostos, e um nó se forma na garganta de Lucas. Mas, de repente, uma luz começa a piscar no salão, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, um estrondo. A porta se abre violentamente, e uma figura familiar aparece. A mãe de Lucas, Helena. No rosto dela, a expressão não é apenas de medo, mas de desespero absoluto. Não, não vem aqui. Ela grita, a voz tremendo. Você não sabe o que está acontecendo. Lucas quase desmaia. Mãe, o que você faz aqui? Helena avança, com os olhos arregalados. Eu vim porque sabia que a verdade precisava ser dita. Ela pausa, o ar tenso ao seu redor. Carlos, você não pode confiar em ninguém aqui. O salão explode em perplexidade. Todos se voltam para ela. A atmosfera preguiçosamente carregada se transforma em um frenesi. O que você quer dizer com isso? Pergunta Carlos, a voz tremendo entre o medo e a raiva. Porque a traição não foi só entre irmãos, Helena diz, com uma sinceridade que corta o ar. Você, Carlos, você não entende. Eu sou a verdadeira responsável pela queda da sua vida. Ninguém consegue processar as palavras. O choque reverbera pela sala como um trovão, e os olhares se entrecruzam em confusão. O que você está falando, mãe? Lucas murmura, a confusão estampada em seu rosto. Eu estava envolvida em um esquema, uma trama que tirou tudo de Carlos. Fui eu quem usei o seu irmão para destruir a vida dele. Agora, ela parece uma sombra, e a desolação em seu olhar é profunda. As palavras caem sobre todos como uma avalanche. Fernanda e Carlos se entreolham, cheios de incredulidade. O que você quer dizer? Como você pôde fazer isso? Carlos questiona, a voz embargada. Helena respira fundo. Eu fui cega pela ambição. Eu queria mais. Mas eu não sabia que estava manipulando vidas, que estava construindo um castelo sobre ruínas alheias. As reações no salão são explosivas. Olhares de choque, murmúrios, como se o ar tivesse se tornado insuportavelmente denso. Fernanda dá um passo para trás, a voz falhando. Como você pôde? As lágrimas agora escorrem pelo rosto dela. Eu achei que poderia controlar tudo. Continua Helena, desmoronando. Mas nunca pensei que tudo isso acabaria em um cenário tão devastador. Lucas procura uma maneira de se segurar nas palavras dela. Mãe, quanto mais você guarda, mais isso causa dor. O que mais você não contou?
A revelação que se desdobrava parecia um edifício prestes a desmoronar. Helena faz uma pausa, e o silêncio se agiganta, antes de pronunciar as palavras que vão rasgar a atmosfera. E eu sou a mãe de Carlos também. O salão explode em incredulidade. A revelação ecoa como um grito, a verdade subindo da escuridão e transformando tudo em confusão. Carlos e Lucas, irmãos de sangue, mas sem saber, e a tensão entre eles explode. Isso não pode ser verdade, Lucas grita, impotente, enquanto a realidade que ele conhecia se desfaz completamente diante de seus olhos. E ali, entre sombras e traições, um novo tipo de tormenta se levanta. Mas antes que alguém possa reagir, outro estrondo ecoa. As luzes do salão piscam e, de repente, a porta se abre novamente. Só que desta vez, não é um rosto familiar que entra. É uma figura encapuzada, com um ar sombrio e uma aura ameaçadora. O coração de todos acelera. Eu já esperava por esse momento. A figura diz: agora está na hora de revelar a última verdade. Lucas, eu sou seu pai. A sala congela. O choque é palpável. O olhar de Lucas se transforma de confusão em ódio e dor. Quem era aquele homem? O que mais esse jogo de traição escondia? Os murmúrios se transformam em gritos de incredulidade, e Lucas se sente tonto. Como isso era possível? O desespero se apodera do ambiente, e todos têm uma pergunta na ponta da língua. Até onde a verdade pode ir? O silêncio tenso persiste, e a atmosfera pesada no salão se torna quase insuportável. Lucas sente que o tempo parou. Tudo o que ele acreditava saber agora está em frangalhos. Carlos o olha, e a dor em seus olhos é tão profunda que parece perfurar Lucas de dentro para fora. A raiva de Fernanda energiza o espaço, e Lucas tenta encontrar palavras, mas elas fogem, como areia entre os dedos. Eu paguei um preço alto por suas decisões, grita Fernanda, o rosto uma máscara de dor e raiva. Você não pode simplesmente fugir agora. Você precisa entender o que causou a destruição. Isso não é justo, Carlos responde, as mãos tremendo. Eu não pedi por isso. Eu era um homem respeitado. Olhe onde isso me levou. E então, a figura encapuzada avança, a voz sombria ressoando com autoridade. Lucas, eu sou seu pai. O chão parece abrir sob os pés de todos. O salão se enche de murmúrios. Alguns clientes olham perplexos, outros em choque, como se o ar tivesse se tornado denso. Lucas se sente tonto. Pai? Como pode isso ser verdade? O coração dele dispara, os batimentos ecoando em seus ouvidos. Ele piscava tentando processar a imagem daquela figura imponente que agora parecia ter saído das sombras do seu passado. Sim, Lucas, estive longe tempo demais, e por razões que você ainda não pode compreender, diz o homem, cada palavra mais pesada que a anterior. Carlos, visivelmente abalado, abre a boca para perguntar algo, mas não consegue pronunciar uma palavra. Fernanda vira-se para Lucas, ansiedade em seu olhar. O que você sabe sobre ele? Lucas não sabia o que responder. Sentia um nó na garganta e um aperto no peito. Por que você voltou agora? Ele questiona, a voz trêmula. Depois de todos esses anos, o homem se aproxima, retirando o capuz. O rosto não é familiar, mas os traços, havia algo ali. Havia coisas que eu precisava fazer, erros que eu cometi e perdas que não posso apagar. Fernanda dá um passo para trás. Ele não pode ser digno de confiança, Lucas. Você não sabe o que ele pode ter feito.
E, enquanto a tensão cresce, a figura do pai de Lucas se torna mais intensa. Eu não estou aqui para ferir, mas para explicar. A verdade deve ser revelada, ele diz, um tremor na voz. Mas antes que alguém possa reagir, um clarão ilumina o salão. A porta se abre violentamente e uma nova figura entra. Uma mulher alta, com uma presença poderosa e olhar imponente. O que está acontecendo aqui? Ela pergunta, a voz firme. Todos se viram. A surpresa quebra o clima tenso. Quem é você? Carlos questiona. A desconfiança evidente. A mulher não responde imediatamente. Em vez disso, ela lança um olhar profundo para Lucas e diz: Eu sou a irmã que você nunca conheceu. As palavras ecoam pela sala como um trovão. O chão some sob os pés, como se a realidade estivesse se desvanecendo. Você é minha irmã? Lucas gagueja. Um misto de incredulidade e raiva misturando-se em sua expressão. Sim, e sua mãe sabe. A revelação escandalosa paira no ar. Havia planos, segredos que ela escondeu, e é hora de tudo isso vir à tona. O rosto de Helena se contorce em horror. Como você ousa? Ela grita, mas a mulher a ignora. Não vou deixar que essas mentiras destruam o que resta da nossa família. Ela continua. Tudo isso precisa acabar agora. É hora de unirmos nossos laços e enfrentarmos a verdade. Os murmúrios se transformam em um clamor. O salão inteiro parece uma panela de pressão prestes a explodir. Lucas, Carlos, Fernanda e até mesmo Helena olham para a nova chegada em choque. O ambiente estava criado, não apenas para confrontos, mas para uma revelação devastadora que nem mesmo eles previam. O pai de Lucas, perplexo, balança a cabeça. Como você pode estar aqui agora? Tudo isso é um pesadelo. E para você, papai, o jogo acabou. Diz ela com uma determinação que faísca no ar. Vocês todos merecem a verdade. Não podem continuar assim, em meio às sombras. O clima é eletricidade pura. Os corações batem descontrolados. E os olhares todos se cruzam. Lucas observa a irmã, uma estranha e ao mesmo tempo tão familiar. Uma interrogação sem resposta ecoa em sua mente. Que verdades serão reveladas? O que mais está escondido nas entranhas dessa história familiar? Com o peso da verdade à espreita, o que acontecerá agora com os laços que se romperam e se formaram? A única certeza é que a noite está longe de terminar, e no centro do furacão, cada um terá que decidir o que fazer com o poder da revelação. O silêncio tenso persiste, e a atmosfera pesada no salão se torna quase insuportável. Lucas sente que o tempo parou. Tudo o que ele acreditava saber agora está em frangalhos. Carlos o olha, e a dor em seus olhos é tão profunda que parece perfurar Lucas de dentro para fora. A raiva de Fernanda energiza o espaço, e Lucas tenta encontrar palavras, mas elas fogem, como areia entre os dedos. Eu paguei um preço alto por... Você precisa entender o que causou a destruição. Isso não é justo, Carlos responde, as mãos tremendo. Eu não pedi por isso. Eu era um homem respeitado. Olha onde isso me levou. E então, a figura encapuzada avança, a voz sombria ressoando com autoridade. Lucas, eu sou seu pai. O chão parece abrir sob os pés de todos. O salão se enche de murmúrios. Alguns clientes olham perplexos, outros em choque, como se o ar tivesse se tornado denso. Lucas se sente tonto. Pai, como pode isso ser verdade? Ponto. O coração dele dispara, os batimentos ecoando em seus ouvidos. Ele piscava, tentando processar a imagem daquela figura imponente que agora parecia ter saído das sombras do seu passado. Sim, Lucas, estive longe tempo demais,
e por razões que você ainda não pode compreender, diz o homem, cada palavra mais pesada que a anterior. Carlos, visivelmente abalado, abre a boca para perguntar algo, mas não consegue pronunciar uma palavra. Fernanda vira-se para Lucas. Ansiedade em seu olhar. O que você sabe sobre ele? Lucas não sabia o que responder. Sentia um nó na garganta e um aperto no peito. Por que você voltou agora? Ele questiona, a voz trêmula. De todos esses anos, o homem se aproxima e, tirando o capuz, o rosto não é familiar, mas os traços... Havia algo ali. Havia coisas que eu precisava fazer, erros que eu cometi e perdas que não posso apagar. Fernanda dá um passo para trás. Ele não pode ser digno de confiança, Lucas. Você não sabe o que ele pode ter feito. E enquanto a tensão cresce, a figura do pai de Lucas se torna mais intensa. Eu não estou aqui para ferir, mas para explicar. A verdade deve ser revelada, ele diz, um tremor na voz. Mas antes que alguém possa reagir, um clarão ilumina o salão. A porta se abre violentamente e uma nova figura entra. Uma mulher alta, com uma presença poderosa e olhar imponente. O que está acontecendo aqui? Ela pergunta, a voz firme. Todos se viram. A surpresa quebra o clima tenso. Quem é você? Carlos questiona. A desconfiança é evidente. A mulher não responde imediatamente. Em vez disso, ela lança um olhar profundo para Lucas e diz: Eu sou a irmã que você nunca conheceu. As palavras ecoam pela sala como um trovão. O chão some sob os pés, como se a realidade estivesse se desvanecendo. Você é minha irmã? Lucas gagueja. Um misto de incredulidade e raiva misturando-se em sua expressão. Sim, e sua mãe sabe. A revelação escandalosa paira no ar. Havia planos, segredos que ela escondeu, e é hora de tudo isso vir à tona. O rosto de Helena se contorce em horror. Como você ousa? Ela grita, mas a mulher a ignora. Não vou deixar que essas mentiras destruam o que resta da nossa família. Ela continua. Tudo isso precisa acabar agora. É hora de unirmos nossos laços e enfrentarmos a verdade. Os murmúrios se transformam em um clamor. O salão inteiro parece uma panela de pressão prestes a explodir. Lucas observa a irmã, uma estranha e ao mesmo tempo tão familiar. Uma interrogação sem resposta ecoa em sua mente. Que verdades serão reveladas? Enquanto a nova tensa dinâmica se desenrola, um estrondo inesperado faz todos se virarem para a porta. A madeira da entrada se estilhaça e do outro lado um grupo de homens de negócios entra, com expressões ameaçadoras. Um deles, alto e imponente, avança e um método gélido em sua voz ecoa. É hora de resolver as dívidas e vocês estão todos envolvidos. O choque sobre o salão aumenta. Lucas sente o coração afundar. O que você quer dizer? Que dívidas? A tensão, já insuportável, se intensifica ainda mais. Os homens trocam olhares e o líder sorri com frieza. A dívida de Helena, que não foi paga e que agora afeta todos vocês. A verdade é que se não resolverem, haverá consequências monumentais. A sala inteira parece tremer. Fernanda se agarra ao braço de Lucas, enquanto Carlos narra uma história em choque sobre como tudo isso pode se conectar. Algo muito maior do que traições entre irmãos. Um segredo maior estava à espreita nas sombras, e as consequências poderiam destruir não apenas suas vidas, mas também o que restava de sua família. Mas quem são vocês? Pergunta Carlos, a voz embargada. Estamos aqui para garantir que os negócios sejam feitos, e vocês vão ter que escolher: pagar a dívida ou enfrentar o que vem a seguir. A risada cruel do homem ecoa enquanto a pesada verdade pende no ar como um fio prestes a se romper. Lucas sente um frio na espinha.
a luta por suas identidades, para descobrir o que realmente é a família, apenas ficou mais complicada. O que mais estava prestes a ser revelado? E mais importante, quem precisaria pagar o preço por tudo isso? O que mais estava escondido por trás de cada rosto ali? O salão estava em choque total. Ponto. As palavras do homem ecoavam pela sala como um trovão. E enquanto todos tentavam processar a revelação, a situação passou de tensa para mortalmente silenciosa. A figura que havia se apresentado como pai de Lucas avançou um passo, mas logo se viu interrompido por um grito estridente. Não, isso não pode estar acontecendo. Era Helena, a mãe de Lucas, com os olhos arregalados e as mãos tremendo como se estivesse prestes a desmoronar. Você não deveria estar aqui, ela gritou, quase implorando. E naquela fração de segundo, a atmosfera mudou. O líder do grupo de homens de negócios, que até então observava a cena em silêncio, sorriu de maneira cruel. Parece que a festa ficou ainda mais interessante, ele disse, seus olhos brilhando com um gosto de sangue. Senhorita Helena, sua dívida... As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu o estômago revirar. O que mais estava escondido? Seu olhar se virou para a irmã recém-revelada e depois para seu pai. A angústia e a traição se tornaram um nó na garganta. Do que você está falando? Carlos perguntou, a voz tremendo. Ele olhou para Lucas, depois para aquele homem misterioso. A confusão era palpável, mas um sentimento de raiva também surgia. Como todos eles poderiam ter chegado a esse ponto? Seu pai, ou melhor, o que você acredita que ele é? O homem dos negócios começou, mas não conseguiu terminar. Um disparo ecoou pela sala, fazendo todos se encolherem. O ruído foi abrupto e ensurdecedor. Em um movimento ágil, o homem foi jogado contra a parede, como um peão em um jogo de xadrez. Era mais do que um simples truque de intimidação. Era uma batalha a caminho de explosão. E a figura encapuzada se levantou. Eu não vim para isso. Fui forçado a entrar nesse jogo para proteger o que é meu, disse ela, revelando um rosto que todos na sala reconheceram de imediato. Era Fernanda, mas não como a ex-noiva de Lucas. Ela parecia mais forte, imponente. Havia uma fúria ardente em seu olhar. Você sabia de tudo, não é? Ela acusou, seus olhos fixos no homem que acabara de se levantar. Você me traiu, e agora temos que lidar com as consequências. A revelação tirou o chão de todos. Lucas, atordoado, piscou tentando entender. O que Fernanda de fato sabia? Porque ela estava ali. A tensão era insuportável. Cada um, envolvido em sua própria dor e questionamentos, se deixou levar pela adrenalina. Você é a responsável por isso também? Carlos questionou, esboçando um sorriso irônico. Isso só pode ser um pesadelo. E como se o universo estivesse conspirando para aumentar o drama da noite, as luzes começaram a piscar. O que era um confronto se tornou. E agora enfrentamos um dilema mortal. É hora de decidir, e eu não falarei mais um só segredo meu se não for por completo. Um segundo disparo interrompeu suas palavras, e todos olhavam nervosos para a entrada. Um homem de perno entrou apontando uma arma. Ninguém se move. Essa conversa é apenas para o que vão pagar. A hora da verdade chegou e os que não fizerem isso verão o que significa transgredir. Com a arma apontada para todos, o pavor os envolveu como uma neblina densa. As conexões entre eles, as traições, tudo parecia prestes a desmoronar sob a pressão de uma escolha mortal. O salão
Antes um palco de revelações, tornava-se um tribunal onde a verdade e a mentira dançavam um balé trágico. E entre o choque coletivo, cada um começou a se perguntar: quem realmente é amigo? Quem é inimigo? O que Lucas e Carlos não sabiam era que no centro de todas aquelas traições existia um segredo ainda mais profundo. Um segredo que poderia quebrar não apenas laços familiares, mas que verdade estava prestes a ser revelada que poderia mudar tudo novamente. O salão estava em choque total. As palavras do homem ecoavam pela sala como um trovão. E enquanto todos tentavam processar a revelação, a situação passou de tensa para mortalmente silenciosa. A figura que havia se apresentado como pai de Lucas avançou um passo, mas logo se viu interrompido por um grito estridente. Não, isso não pode estar acontecendo. Era Helena, a mãe de Lucas, com os olhos arregalados e as mãos tremendo como se estivesse prestes a desmoronar. Você não deveria estar aqui, ela gritou, quase implorando. E naquela fração de segundo, a atmosfera mudou. O líder do grupo de homens de negócios, que até então observava a cena em silêncio, sorriu de maneira cruel. Parece que a festa ficou ainda mais interessante, ele disse, seus olhos brilhando com um gosto de sangue. Senhorita Helena, sua dívida ultrapassa qualquer valor que você imaginou. E agora, com seu passado voltando, me pergunto, quem mais está enredado aqui? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Lucas sentiu o estômago revirar. O que mais estava escondido? Seu olhar se virou para a irmã recém-revelada e depois para seu pai. A angústia e a traição se tornaram um nó na garganta. Do que você está falando? Carlos perguntou, a voz tremendo. Ele olhou para Lucas, depois para aquele homem misterioso. A confusão era palpável, mas um sentimento de raiva também surgia. Como todos eles poderiam ter chegado a esse ponto? Seu pai? Ou melhor, o que você acredita que ele é? O homem dos negócios começou, mas não conseguiu terminar. Um disparo ecoou pela sala, fazendo todos se encolherem. O ruído foi abrupto e ensurdecedor. Em um movimento ágil, o homem foi jogado contra a parede, como um peão em um jogo de xadrez. Era mais do que um simples truque de intimidação. Era uma batalha a caminho de uma explosão. E a figura encapuzada se levantou. Eu não vim para isso. Fui forçado a entrar nesse jogo para proteger o que é meu, disse ela, revelando um rosto que todos na sala reconheceram de imediato. Era Fernanda, mas não como a ex-noiva de Lucas. Ela parecia mais forte, imponente. Havia uma fúria ardente em seu olhar. Você sabia de tudo, não é? Ela acusou, seus olhos fixos no homem que acabara de se levantar. Você me traiu, e agora temos que lidar com as consequências. A revelação tirou o chão de todos. Lucas, atordoado, piscou tentando entender. O que Fernanda de fato sabia? Por que ela estava ali? Todo mundo aqui tem segredos, gritou Helena, quase em um rompante, enquanto avançava na direção de todos, sua voz elevada. E agora, enfrentamos um dilema mortal. É hora de decidir e eu não falarei mais um só segredo meu se não for por completo. Um segundo disparo interrompeu suas palavras, e todos olhavam nervosos para a entrada. Um homem de terno entrou, apontando uma arma. Ninguém se move. Essa conversa é apenas para os que vão pagar. A hora da verdade chegou. E os que não fizerem isso verão o que significa transgredir. Com a arma apontada para todos, o pavor os envolveu como uma neblina densa. As conexões entre eles, as traições, tudo parecia prestes a desmoronar sob a pressão de uma escolha mortal.
O salão, antes um palco de revelações, tornava-se um tribunal onde a verdade e a mentira dançavam um balé trágico. E entre o choque coletivo, cada um começou a se perguntar: quem realmente é amigo? Quem é inimigo? O que Lucas e Carlos não sabiam era que no centro de todas aquelas traições existia um segredo ainda mais profundo. Um segredo que poderia quebrar não apenas laços familiares, mas criar uma divisão irreparável que alteraria o destino de todos. Eu sei de tudo. Antes de você atirar, há algo que você precisa saber, gritou Fernanda, sua voz ecoando na tensão palpável. O que você está prestes a fazer não vai resolver nada. E nesse instante, os olhos do homem dos negócios brilharam de um jeito abominável, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo que poderia transformar tudo. O que você sabe, Fernanda? Ele sussurrou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Com um movimento rápido, Fernanda puxou um pequeno objeto do bolso. Era uma foto, uma imagem desgastada, mas que deixava o sangue de Lucas gelado ao reconhecer os rostos que apareciam ali. Era ele, ainda criança, com seu pai e com um homem que não estava familiarizado por sua... Essa foi a razão do seu abandono, disse Fernanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é mais do que apenas filho de um homem. Você é o verdadeiro herdeiro de algo muito maior do que essa disputa. E se não agir rápido, tudo isso te custará muito mais caro do que você imagina. O salão estava em silêncio, e os corações batiam acelerados. Lucas tinha um nó na garganta. Ele olhou ao redor. Os rostos de todos eram uma mistura de choque e confusão. Como tudo isso se conectava? O homem com a arma, agora visivelmente nervoso, olhou para a foto. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Como você? Você não pode estar falando sério. Mas Lucas estava paralisado. Ele não sabia o que isso significava. Mas uma pergunta gritava em sua mente. O que você quer dizer com isso? O que mais você não está me contando? E a partir daquele momento, enquanto os olhares se cruzavam, todos perceberam que aquela noite, mas sobre um legado obscuro que ameaçava tudo o que conheciam. A verdade silenciosa e devastadora pendeu no ar, prestes a ser desvendada, e um aviso ecoou nas mentes de todos ali. Nem todos estavam prontos para os rezos que se seguiriam. O clima era denso. As luzes tremiam, projetando sombras estranhas nas paredes do salão. O homem apontando a arma estava impassível, como um predador à espera de uma presa. Lucas se sentia paralisado, a pulsação ecoando em seus ouvidos. Todas as revelações até aquele momento tinham construído um quebra-cabeça, mas o mais assustador ainda estava por vir. Você realmente acha que pode sair impune com tudo isso? O homem dos negócios se dirigiu a Helena, sua voz fria. Alguém naquela sala precisava pagar. As palavras ressoaram como um eco, e um clima de pavor preenchia o ambiente. Luca, vamos parar com isso. O que você quer de nós? Sua voz saiu mais firme do que ele esperava, mas a incerteza ainda o consumia. Precisamos saber de quantos lados essa traição vem. O homem respondeu, movendo a arma lentamente entre os presentes. E você, Lucas, precisa decidir o que vai fazer com esse legado que ignorou a vida toda. A expressão de Lucas escureceu. O que exatamente o homem queria dizer com legado? Ele olhou para Fernanda, que agora parecia mais resoluta do que nunca. Você sabe de mais coisas do que está revelando, não sabe? Ela sentiu um brilho de determinação nos olhos. Seja qual for a verdade escondida, precisamos enfrentá-la juntos. Não há mais espaço para mentiras. E a tensão crescia. Carlos, antes tão perdido em sua dor, agora parecia parte disso. Talvez essa seja a nossa chance. Precisamos lutar juntos. Essa cobrança não deve nos dividir. Outro disparo interrompeu a tensão. A mão do homem tremia. A insegurança agora estava nítida.
O sangue de Lucas ferveu e ele deu um passo à frente. Eu não sou mais uma vítima, e nenhum de nós deve ser. É hora de revelarmos a verdade e tomarmos nossas vidas de volta. O silêncio se instalou por um momento, e então, com um gesto rápido, Lucas pegou a foto da mesa. Ele a levantou para que todos pudessem ver e declarou: se somos mesmo família, então lutaremos como uma. Aquilo ecoou no salão. O rosto de Helena, antes tão determinado, agora mostrava mais dúvidas. Em uma fração de segundo ela olhou para todos e disse: a verdade é a única saída. O homem apontou novamente a arma, mas seus olhos vacilaram ao olhar a força do grupo que se formava. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso não terminará bem, ele gritou. Mas a confiança que antes emanava dele agora estava em frangalhos. Diante do impasse, os sentimentos ferviam e, impulsionado por uma coragem que não sabia que possuía, Lucas avançou. Quem está ao meu lado? Perguntou, olhando nos olhos de cada um. E um a um, eles se juntaram. Estamos juntos. Por mais que nos tenham separado, somos mais fortes assim. Os murmúrios na sala se tornaram gritos. A energia aumentava, e um movimento rápido, Carlos se lançou diante do homem com a arma. Você não vai nos manipular mais, bradou, segurando o braço do homem como se fosse um escudo, obrigando-o a abaixar a arma. O choque no rosto do homem foi evidente. Com o apoio de todos, ele foi dominado rapidamente. A urgência da situação os uniu. Mais que revelações, era uma luta pela liberdade. Mas enquanto celebravam essa pequena vitória, uma iniciativa emergente assustou todos. A porta se abriu mais uma vez, e mais figuras emergiram, mas não eram inimigos. Eram aliados, pessoas de suas vidas passadas, dispostas a ajudar a encerrar esta era de mentiras. A sensação de poder crescente os envolveu. É hora de resolver isso de uma vez por todas, gritou Lucas. E a sala ressoou com aplausos e gritos. O peso da verdade ainda pairava no ar. E ao se oferecerem para enfrentar o futuro juntos, todos sentiram que a verdadeira batalha havia apenas começado. Agora, mais do que nunca, eles precisam descobrir o que mais está escondido e o que o futuro realmente reservava para todos eles. Neste clima de esperança renovada e determinação palpável, esta história encontra seu ponto culminante. Mas o mistério do que virá a seguir ecoa no ar. E antes que as luzes se apaguem definitivamente, quero te fazer um pedido. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar